Muito bem, dando início então dando na verdade continuidade a mais um estudo do livro do Apocalipse, nessa sequência, se Deus quiser vamos até o final. E hoje nós vamos estar lendo no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 ao 17, a terceira carta endereçada à igreja de Pérgamo. Então, Apocalipse capítulo 2, versículos 12 ao 17. Todo mundo já achou, né? É bem prático de achar, no final da Bíblia, muito bem. Então vamos ler todo o teor, todo o conteúdo da carta da igreja de Pérgamo, e então pedimos mais uma vez o auxílio do Espírito para nos auxiliar. Diz assim a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém. Vamos agradecer a Deus. Pai Santo querido, mais uma vez oramos a Ti nesta noite, invocamos o Teu nome, pedimos, Senhor, encarecidamente, que sejas misericordioso mais uma vez para conosco, meu Deus, e que cada um dos irmãos aqui presentes possam, meu Deus, receberem de Ti o alimento, o que há de substancial para o fortalecimento da nossa vida espiritual, para o enriquecimento do nosso conhecimento e para, meu Deus, corroborar a nossa fé. Fala com cada um dos Teus filhos, ministra sobre nós, não somente os que aqui estão, mas os que poderão, Senhor, posteriormente estar ouvindo a gravação desta mensagem também, em nome de Jesus, que seja sobre todos a Tua bênção, meu Deus, e que a Tua palavra possa ir e prosperar naquilo para o que o Senhor está enviando, em nome de Jesus. Assim te pedimos, te agradecemos, hoje e sempre, amém e amém, graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, estamos então agora na terceira carta à igreja de Pérgamo. Só precisamos relembrar do que já falamos até aqui, que cada uma das 7 cartas, nós só podemos compreender melhor o seu teor se sempre nos reportarmos àquela visão do capítulo 1, quando Cristo se apresenta a João na ilha de Patmos. Então é só retornar lá ao capítulo 1 e ler a descrição que João faz do Senhor Jesus, que resumidamente, cabeça e cabelos brancos como a neve, o rosto resplandecente como o sol, os olhos como chamas de fogo, vestido de uma longa roupagem branca até os pés, mas dava para ver os pés de Jesus, que brilhavam como latão reluzente, uma espada afiada de 2 gumes saindo da boca do Senhor Jesus, e em sua mão direita 7 estrelas, e ele passeava no meio de 7 castiçais de ouro,
e também havia um cinto de ouro abotoado aqui na altura do peito. Muito bem. Então, a cada uma das 7 cartas, endereçada a cada uma das 7 igrejas, Jesus se apresenta, faz a sua auto-apresentação, sempre se reportando àquela visão inicial. Ele enfatiza uma característica ou algumas das características daquela visão inicial. E vale ressaltar, relembrar também que as cartas seguem um padrão. Então, os destinatários, então, ao anjo da igreja que está em tal lugar. E aí vem a autodesignação de Cristo, a sua própria apresentação. Isto diz aquele que... E aí ele apresenta uma característica: que tem os olhos como chama de fogo, os pés como latão reluzente, que tem a espada afiada de 2 gumes, como aqui nessa carta, que tem as 7 estrelas na mão e passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. Então Jesus se identifica. E sempre essa autodesignação de Cristo tem a ver com o teor geral do conteúdo da carta. E aí a gente entende por que Jesus se apresentou na visão inicial dessa forma a João, para que João descrevesse dessa forma, como o Senhor que está no meio do seu povo, que não está alheio ao que sucede no meio da sua igreja, e que para os fiéis dentre o seu povo Ele é o misericordioso, Ele é o que sustenta, Ele é o que fortalece. Mas para aqueles que brincam com a fé, aqueles que levam uma vida cristã descompromissada, negligente, mundana e até mesmo profana, a esses Ele é o Senhor que vem para julgar, se não se arrependerem. Por isso os pés como latão reluzente, para pisar o ímpio. Por isso os olhos como chama de fogo, olhos que penetram tudo até o íntimo da alma. E como nós vamos ver aqui na terceira carta da igreja de Pérgamo, uma espada afiada de 2 gumes, que, se não houver arrependimento, aos teimosos, aos desobedientes, aos obstinados, Ele matará com a espada que sai da sua boca. Amém? Então você vê que quando a gente tem em mente aquela visão inicial, conseguimos compreender melhor por que Cristo se apresentou daquela forma. Era uma visão, claro. Jesus não tem os olhos, sabe, no lugar dos olhos, nos buracos saindo fogo. Jesus não fica cuspindo espada. Foi uma visão que enfatiza a misericórdia, mas também a justiça de Cristo. Que Ele vem em favor dos seus, mas também peleja contra os que lhe resistem, seja dentro ou fora da igreja. Amém? Até aqui tudo bem? Muito bem, então, destinatários, ao anjo da igreja está em tal lugar, a autodesignação de Cristo, isto diz aquele que, e aí apresenta uma característica. Aí vem os elogios à igreja. Primeiro Jesus mostra que conhece a realidade da igreja: eu sei as tuas obras, eu vejo o teu trabalho. Aí vem o lado positivo, que é elogiar: olha, você faz isso, você tem muitas obras, você tem perseverado. E aí vem também a crítica, a censura: olha, tenho porém contra ti. E aí vimos que só tem 2 igrejas que Jesus não teve que reprovar, que foi a igreja de Esmirna, que já vimos, e a próxima igreja que a gente vai ver que também Jesus não teve reprimendas a dar, que foi a igreja de Filadélfia. Com a exceção dessas 2, todas as outras tiveram reprovação de Cristo em algum aspecto. Ok aí também? Depois Jesus faz a promessa, tem a exortação, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso tem em todas as cartas. E por último, a promessa aos vencedores: ao que vencer. Então essa estrutura, com ligeiras variações, mas basicamente essa estrutura se repete em todas as cartas. E assim é essa terceira carta à igreja de Pérgamo. O que a gente já precisa entender logo? E que informações, logo de início, a gente precisa reter sobre a cidade de Pérgamo? Essas 7 cidades, onde haviam essas 7 igrejas, elas eram cidades importantes numa província, numa região, que na época do Império Romano era chamada Ásia.
Hoje a Ásia é outra coisa, né? A Ásia hoje envolve toda a Rússia, a China, vai até o Extremo Oriente, lá no Japão, Filipinas, tudo é Ásia. Índia. Mas na época do Novo Testamento, a Ásia era apenas aquela região ali, aos arredores ali da Mesopotâmia, Judéia, incluindo a região que hoje é a Turquia. Atualmente hoje é a Turquia. Então ali era a província romana da Ásia. E Pérgamo, dentre essas cidades, podemos dizer que ela era a mais importante porque os romanos fizeram dessa cidade, Pérgamo, a capital da província da Ásia. E você sabe que capital é a cidade mais importante. Tudo bem até aí? Então você já sabe, Pérgamo era a capital dessa província, dessa região, onde estavam as demais cidades com as outras igrejas. Beleza? Só que isso trazia algumas implicações. Por que eu estou falando isso? Para você entender o que vamos ver aqui nos próximos versículos durante a leitura dessa carta. Porque se Pérgamo era a capital daquela província, ela se tornou também, assim, o centro de adoração ao imperador naquela província. Nós já falamos aqui que uma das características de alguns imperadores romanos é eles reivindicarem ser Deus, e havia o culto ao imperador. Templos eram dedicados ao imperador e se ofereciam até sacrifícios às honras do imperador romano. Então, a cidade de Pérgamo, ela tinha também um altar, um enorme altar, dedicado ao deus grego Zeus. Era um altar de mais de 30 metros de largura por 30 de comprimento. Não era 30, era mais de 30. Se não me falha a memória, acho que era 34 por 37. Imagina, existe até hoje as ruínas dos fundamentos desse altar, na cidade de Pérgamo. Talvez seja por isso que Jesus, nessa terceira carta, diz que é ali naquela cidade onde estava o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás? Porque ali estava o centro da adoração pagã ao imperador, além de se cultuar várias outras divindades ali. Então Satanás se sentia à vontade naquela cidade, porque o antro de adoração pagã, que incluía práticas imorais, como a gente já sabe, a religião antiga pagã incluía orgias, prostituição, todo tipo de imoralidade, promiscuidade. E era nesse ambiente permeado dessa idolatria e permissividade que estava a igreja de Pérgamo, os crentes em Jesus que moravam ali naquela cidade. Então, com esse resumo histórico da situação de Pérgamo, a gente consegue entender um pouco mais do que está se tratando nesta carta que Jesus endereça para aquela igreja. Então, diz no versículo 12: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Nós não temos como saber quem seria este anjo, né? Ou esse pastor da igreja de Pérgamo. Nós não temos como saber. Mas a carta é endereçada a ele e, consequentemente, a comunidade de fiéis que ele presidia, que ele liderava. E o Senhor Jesus ordena que João escreva isso à igreja de Pérgamo. Aí ele se autodesigna, ele se identifica: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha a visão do capítulo 1. Por que Jesus se apresentou a João com aquela espada enorme saindo de sua boca? E preste atenção, quando a gente assiste alguns filmes
épicos, né? Filmes querendo retratar aquelas batalhas da antiguidade. A gente vê aqueles guerreiros com espadas enormes, né? Até fica assim, como é que aquele homem conseguia lutar com aquela espada gigantesca? Irmãos, não era habitual haver espadas grandes. Os soldados romanos mesmo, eles não usavam espadas enormes. Eles usavam espadas curtas, espadas de no máximo meio metro de comprimento, no máximo, mas às vezes eram ainda menores, porque eram espadas para luta mais corpo a corpo mesmo. Então no grego existem palavras diferentes no grego para se referir à espada comum, à espada mais geral, que era essa espada menor. Mas a palavra usada no grego, tanto lá no capítulo 1, quando João vê aquela longa espada, como também aqui, é uma palavra que designa uma espada comprida, que não serve apenas para ferir, mas ela é especialmente mortal. Então não é uma espada apenas para ferir, é uma espada para matar. E é esta espada, esse tipo de espada que João vê na visão. E Jesus se identifica como aquele que tem a longa espada de 2 fios. Tudo bem até aqui? Muito bem. Depois de Jesus se identificar como aquele que tem aquela espada, e a gente vai ver no versículo de número 16, que Jesus vai mostrar que essa espada ela é para ser aplicada para os que não se arrependem, mas a gente já vai chegar lá. Versículo 13. Agora Jesus vai começar a se dirigir aos fiéis de Pérgamo, aqueles que andavam conforme a palavra, e diz: eu sei as tuas obras. Jesus conhece o que acontece no meio do seu povo, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Então já vimos por que Jesus se refere ali como sendo o lugar onde Satanás reina, porque além de haver um enorme altar dedicado a Zeus, também era o centro da adoração naquela província ao imperador. E é aí, irmãos, que a coisa começava a ficar feia para os crentes, porque o imperador, ele exigia, não era uma coisa assim, ó, se você quiser, viu? Não era uma sugestão, não era nem uma recomendação, era um dever. Todo cidadão, todo habitante dessas cidades eram obrigados a mostrar lealdade ao império, cultuando o imperador. Mas você sabe que o cristão, ele devota toda a sua lealdade a quem? A um só, que é Cristo Jesus. E é aí que a coisa começava a ficar feia para os cristãos, porque eles eram coagidos a prestar honras a César como Deus, e ao se recusarem a fazer isso, tornavam-se assim excluídos da sociedade e perseguidos, como sendo pessoas desleais. E veja a que ponto se chegava, né? Ao ponto de a pessoa ser tratada como cometendo um crime hediondo, por não negar a Cristo e prestar lealdade a um homem que estava sentado no trono do império. Então Jesus está dizendo para aqueles crentes: eu sei as tuas obras, e sei que vocês, meus servos, meus leais servos, meus verdadeiros servos, eu sei que vocês estão num lugar aonde quem manda, por assim dizer, né? Quem tem liberdade é o diabo, e que vocês passam o que passam. Eu sei, eu estou vendo isso. Então, para aqueles crentes, isso era um consolo, saber que Deus estava em Cristo, ciente da fidelidade deles, apesar de todas as privações que eles iam passar. Mas não parava por aí não, tinha mais. E aí Jesus diz para eles: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Veja que apesar de toda esta pressão, de toda essa coação, os crentes se mantinham leais, fiéis, pressionados
mas não cediam. Continua. Diz que eles permaneceram fiéis e leais ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então Jesus menciona nominalmente um servo dele, que viveu naquela cidade chamada Antipas. Nós não temos muitas informações sobre Antipas, mas o mais provável é que Antipas tenha sido o pastor daquela igreja, o líder daquela comunidade cristã, antes do atual, deste anjo que é dito aqui no versículo 12. E o que aconteceu com Antipas? Jesus mesmo diz: ele foi morto no meio de vós, onde Satanás habita. Mas também Jesus o chama de minha fiel testemunha. No grego, irmãos, testemunha é martis. Martis. Que palavra em português lembra martis? Um mártir. Ou seja, isso dá a entender que a forma mais, vamos dizer, a forma mais dramática de mostrarmos a nossa lealdade a Cristo é, se necessário for, morrer por Ele. Morrer pelo seu nome, ser um mártir, sofrer um martírio. E é assim que Jesus identifica esse Antipas. Reza a tradição, aí agora não está isso escrito na Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia. A Bíblia só menciona aqui esse Antipas, não entra em detalhes, mas reza a tradição. Isso, quando a gente fala tradição, é algo que vem lá de muito tempo atrás. Pode ser que tenha um fundo de verdade. Que esse Antipas, ele teria sido morto por volta do ano 68 da era cristã. Ou seja, quando o Apocalipse foi escrito, já tinha mais ou menos uns 30 anos, 30 a 35 anos, que esse Antipas já tinha sido martirizado. Mas o seu exemplo de fidelidade e lealdade ficou impresso na memória, no coração daqueles crentes de Pérgamo. E como teria sido martirizado Antipas? Segundo essa tradição, depois de ele ter pregado, veementemente contra a idolatria, contra toda aquela promiscuidade que havia em Pérgamo, mas ele era uma voz quase que solitária, ele foi preso, foi coagido a negar a Cristo, mas ao se permanecer leal, ele foi arrastado até o templo da deusa Ártemis, que havia ali também, e dentro desse templo havia uma imagem de um touro feito de bronze. Só que aquela imagem era oca, e ela servia para oferecer sacrifícios. Então se aquecia aquele touro de bronze até o rubro, até ficar incandescente, e se ofereciam sacrifícios ali, pois Antipas foi jogado vivo dentro desse touro em brasa, e assim ele teria sido martirizado. Está na Bíblia isso? Não, deixo isso bem claro, mas há tradições muito antigas, histórias que remontam lá de séculos passados, que conta que assim teria sofrido martírio esse bispo Antipas, que era anterior ao que estava aqui, a quem Jesus endereça essa carta. Então Jesus diz: vocês não me negaram o nome, vocês permanecem fiéis e leais a mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que morreu no meio de vós. Irmãos, Jesus nunca prometeu facilidade. Ele também nunca prometeu nos livrar sempre da primeira morte. Mas conforme vimos na promessa, a segunda igreja, da carta à igreja de Esmirna, quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Antipas sofreu a primeira morte, mas foi fiel, venceu a segunda morte, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre e ser banido da presença de Deus. Isso jamais. E aqui Jesus está mostrando que aqueles crentes que se inspiravam na história, no testemunho de Antipas, podiam se alegrar, porque se fossem fiéis também até a morte, também receberiam a coroa da vida. Glória a Deus. Muito bem.
Quando chega no versículo 14, Jesus agora começa a mostrar que, apesar do testemunho, apesar da fidelidade, apesar de resistirem diante de todas as pressões, havia alguns no meio da igreja de Pérgamo que estavam vacilando. E Jesus chama a atenção, porque o que fragilizava a igreja de Pérgamo? Nós vimos que na igreja de Éfeso, que foi a primeira carta, o que a tornava frágil era a perda da essência, daquela lealdade do primeiro amor. Já no caso aqui da igreja de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela era frouxa na disciplina. Vocês entenderam? Ela era uma igreja frouxa na disciplina. Não repreendia os seus membros que andavam não conforme a palavra, mas conforme o mundo. Olha só, tá vendo? Então, assim como até os dias de hoje há igrejas com características de Éfeso, há igrejas com características de Esmirna, também há igrejas, mesmo até os dias de hoje, e assim será até a vida de Jesus, também com as características de Pérgamo, igrejas que não disciplinam os membros faltosos. E aí Jesus vai dizer, versículo 14: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aqui a gente precisa fazer algumas ponderações. Vamos lá. Primeiro, quem foi Balaão? A gente lembra, já comentamos isso anteriormente, mas nunca é demais reforçar. O livro do Apocalipse, ele é repleto de referências ao Antigo Testamento. Por isso, se nós queremos fazer uma interpretação fiel do livro do Apocalipse, a gente não deve esquecer jamais que, para entender, interpretar e decifrar o significado de algumas coisas no Apocalipse, precisamos estar conscientes disso. Há uma íntima ligação entre o Apocalipse e o que já foi revelado no Antigo Testamento. Faz alusões diretas. Por exemplo, nós já vimos aqui que somos chamados reis e sacerdotes, ou um sacerdócio real. Isso é uma referência à posição que o povo de Israel tinha no Antigo Testamento. Um povo, uma nação de sacerdotes. Certo? É feito referência à árvore da vida. E aqui mesmo vai ser feito referência também ao maná escondido. Olha quantas referências ao Antigo Testamento. E são citados personagens também como símbolos, como referências às suas características, sejam elas positivas, sejam elas negativas. E aqui é mencionado um personagem da história do Antigo Testamento, lá do livro de Números, que foi Balaão, aquele profeta de aluguel. Só para quem os irmãos relembrem a história, o povo de Israel já estava perto de completar 40 anos peregrinando ali no deserto, estavam na iminência de entrar na terra prometida, mas estavam passando nas margens ali do território de Moabe. E aí Balaque, rei de Moabe, rei dos Moabitas, temendo o povo de Israel se aproximando do seu território, sabia de alguém que podia rogar uma praga, né, amaldiçoar o povo de Israel. E aí era Balaão, morava longe, mas ele mandou chamar lá, mandou vários emissários. Balaão no começo não quis ir, porque Balaão ele era ganancioso. Não vamos entrar aqui no mérito se Balaão em algum momento profetizou da parte de Deus, mas nessa ocasião específica, Deus interveio e disse: você primeiro não vai. Primeiro Deus disse que ele não fosse. Depois Deus disse: olha, você vai, mas só vai falar o que eu mandar. E Balaão foi. Aí tem aquela história da mula que falou, né? Da jumenta que falou com voz humana. Porque parece que Balaão, ele foi, Deus permitiu ele,
mas no meio do caminho ele estava querendo dar um jeitinho de ganhar um dinheirinho que Balaque estava oferecendo. Por isso Deus fez a jumenta falar, para impedir a loucura do profeta. Quando chega lá, Balaque faz lá as mandingas dele, Balaão abre a boca e só fala o que Deus manda. E aí Balaque ficou muito chateado, porque disse: rapaz, eu te trouxe para amaldiçoar e você até agora só abençoou. Balaão disse: eu não posso amaldiçoar porque Deus abençoou. Tudo bem, até aí Deus não deixou que Balaão amaldiçoasse. Mas depois de feito o seu trabalho, Balaão deu um jeitinho e fez o quê? Chegou para Balaque e disse: Balaque, resumindo a história, Balaque é o seguinte: Deus não deixou amaldiçoar, mas tem uma forma de você despertar a ira de Deus contra esse povo. Pega umas mulheres aí do meio do seu povo, sensuais, bonitas, picantes, e manda elas irem lá no acampamento dele, porque os homens de lá, eles gostam de um rabo de saia. Os homens de lá são danadinhos, entendeu? Passar uma mulher chacoalhando o quadril, eles vão ficar doidos, e não deu outra. Então Balaque recebeu de Balaão, o falso profeta, o conselho de lançar tropeços diante dos filhos de Israel, nesse sentido, de induzi-los ao pecado por meio da prostituição. Mas não era só a prostituição, as mulheres foram lá convidar-os: nós vamos ter uma festa amanhã à noite, vai ter comida, vai ter bebida, nós vamos estar festejando aos nossos deuses, e olha, nessas nossas festas rola de tudo, bebê. Aí os homens ficaram: ai meu Deus, eu não vou. Os homens foram comer dos sacrifícios da idolatria, se misturaram na adoração aos deuses de Moabe e se prostituíram com as mulheres moabitas. E isso fez a ira de Deus se acender, e Deus ceifou milhares dentre o povo de Israel. E agora o Senhor Jesus repreende a igreja de Pérgamo, fazendo alusão a esse episódio que estava no livro de Números, ali do capítulo 23 para frente, até o 25, 27, por aí, você vai encontrar essa história. E então Jesus diz: eu tenho contra ti que tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel e a comer dos sacrifícios da idolatria e se prostituírem. O que também acontecia em Pérgamo, irmãos? Pérgamo, que como capital também era uma cidade que tinha um comércio pujante. Entendam os irmãos, a vida dos crentes do primeiro século não era fácil. Você acha hoje difícil ser crente? Não responda não, mas eu vou perguntar de novo. Você acha hoje difícil ser um crente em Jesus? Não quisesse viver no primeiro século. Deixa eu te contar por quê. O comércio no primeiro século, toda a atividade comercial, fosse a metalurgia, fosse o mercado, fosse a feira, fosse a pesca, fosse a produção de vinhos, fosse a confecção de tecidos, não importa, qualquer atividade econômica tinha os seus patronos, que eram divindades pagãs. Por exemplo, Baco era o deus do vinho. Então, Baco para os romanos, que para os gregos era Dionísio. É o mesmo deus, só muda o nome. Ele era o deus do vinho. Então os vinhateiros, os produtores de vinho, eles pediam as bênçãos dos céus para a sua produção de uvas. A quem? A Baco ou a Dionísio. E aí tinha lá a divindade da pesca, tinha a divindade que cuidava dos tecelãos, tinha o deus da metalurgia, tinha o deus que cuidava dos animais, da produção de leite e
couro e assim por diante. Então, cada atividade tinha o seu deus patrono. Você está entendendo? Quando havia a festividade, eram tantos deuses, quase todo dia tinha uma festa a um desses deuses pagãos. Então, esses momentos de sacrifícios a esses deuses eram também encontros sociais. Era a hora de fazer negócios, entendeu? Então, eu vendo um determinado produto, o irmão Mota também vem com um outro produto, mas a gente pode intercambiar, porque eu preciso do produto que ele produz e ele também precisa do meu. Qual era a oportunidade? Onde é que havia a oportunidade de a gente se ver, se encontrar, conversar de negócios e fechar um acordo comercial, onde vamos ganhar muito dinheiro? Nas festas pagãs. Então, quem não participava dessas atividades, desses encontros de cultos pagãos, perdia o emprego, perdia o comércio, não fechava acordos e ficava excluído, era visto como um excluído da sociedade. Volto a perguntar, não responda não. Você acha hoje difícil ser cristão? Olha o que os nossos irmãos do primeiro século passavam. Aí você, ó, essa informação, guarde aí na sua cabeça. Essa informação você vai precisar para entender mais tarde por que quem não recebesse a marca da besta não podia comprar nem vender nada. Está entendendo a ligação? Aí tem gente que hoje diz, é um chip que vai botar no couro da gente. É um não sei o que, raio laser. Irmão, não é nada disso. No contexto do Apocalipse, é outra realidade. Aí essas notícias fantasiosas que ficam divulgando por aí para botar medo no povo, e tem crente que nem dorme, fica paranoico com esse negócio de chip. A conversa é outra, mas a gente só vai explicar isso com maior profundidade quando chegar lá no capítulo que fala da besta, lá no capítulo 13. Está um pouco longe ainda, mas se Deus quiser, onde a gente chega. Voltando então para a carta da igreja de Pérgamo, para a gente já ir terminando. Então, a vida do cristão tinha esses percalços. Se eu sou um cristão, mas sou negociante, sou cristão, sou do comércio, sou cristão, sou vendedor, sou cristão, sou dono de mercado, sou cristão, tenho uma barraca na feira, sou cristão, vai ter lá o culto das divindades. Se eu não for para esse encontro, eu não fecho acordo, não faço negócio, não ganho dinheiro, posso perder minhas mercadorias, e aí? Mas havia aqueles no meio da igreja que diziam, rapaz, isso não tem problema, isso não faz mal. Eram os seguidores da doutrina de Balaão. Aí outros, ainda mais arrojados, diziam, não, só ir fazer parte, só participar ali, não, você pode até mesmo comer das carnes que são oferecidas aos participantes, aos festejantes, pode comer das carnes dos sacrifícios. O que importa é que você esteja firme na sua consciência de que você é de Deus. O que entra no corpo não vai fazer mal nenhum. Só que isso, ainda que isso teria até uma aparência de verdade, que Paulo ensina aos coríntios que o ídolo realmente nada é. Só que esse tipo de comportamento podia levar muitos outros a enveredar por um caminho errado. Havia outros ainda que diziam que não apenas comer dos sacrifícios não fazia problema algum, mas até mesmo se prostituírem naqueles rituais não afetava a sua vida com Deus. Olha que absurdo! Então, o que é a doutrina de Balaão? Existe a doutrina de Balaão hoje? Existe. São aqueles que tentam inculcar na mente dos fiéis que o que eles fazem por meio do corpo não implica na sua salvação. Andar na desobediência, mentir, roubar, ter ódio de alguém, ao ponto até de, se tiver oportunidade, matar alguém, não, nada disso importa. Você já creu em Jesus? Está salvo. Isso não vai implicar na sua salvação, não. Então não importa se você se prostitui, se você leva uma vida imoral, permissiva, anda por caminhos não bons. Não, isso aí, depois você pede perdão, está tudo certo. É a doutrina de Balaão.
Mas você vê como os crentes sérios tinham uma vida difícil. Depois diz no versículo 15: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Já explicamos aqui, os nicolaítas já apareceram lá também numa carta anterior, está no capítulo 2, versículo 6, na carta a Éfeso, e vimos que também não há muitas informações sobre quem seriam esses nicolaítas, os seguidores de Nicolau, mas parece que também os nicolaítas, semelhante aos que seguem a doutrina de Balaão, diziam que não, a salvação é receber a salvação, não importa o que você faz na sua vida, isso não afeta. Jesus disse: eu aborreço, eu odeio essas duas doutrinas diabólicas. Então Jesus, ele adverte a esses dizendo, versículo 16: arrepende-te, pois, arrepende-te. Lembrando que a palavra arrepender-se na Bíblia não é ter remorso por ter feito uma besteira. O bandido, enquanto ele não é pego, ele não tem arrependimento nenhum. Pelo contrário, você fica por aí contando vantagem. Ah, pronto, ninguém me pega, a polícia não me acha. Mas no dia que ele recebe um par de algemas e a televisão vai com a câmera lá filmar a cara dele, aí ele faz o quê? Abaixa a cabeça, uns até choram. Você está arrependido? Estou arrependido. Está arrependido? Tira a algema dele para ver se no mesmo dia ele não volta a fazer tudo de novo. Então isso não é arrependimento, isso é remorso, porque ele está sofrendo as consequências do seu erro. Aí ele está com remorso. Na Bíblia, arrependimento é a palavra metanoia, que significa uma mudança completa de mentalidade. Ilustrativamente, é alguém que está andando numa direção para dar um giro de 180 graus e passa agora a andar no sentido oposto. Ou seja, arrependimento implica necessariamente em uma mudança de vida. Se não houver mudança na forma de pensar, na forma de agir, nas suas prioridades, não houve genuíno arrependimento. Por isso que nas Bíblias, onde tem ali, quando João Batista prega, né, arrependei-vos, ou Jesus também pregando o Evangelho diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra melhor no português seria convertei-vos, porque conversão no português já dá essa ideia de mudança de direção. Você está andando em direção à perdição, ao abismo, à morte. Você para e diz: peraí, estou indo para onde? Negativo, eu quero me afastar disso, vou andar em direção à vida e à luz. Então, convertei-vos seria uma tradução mais próxima do original grego, porque arrepender-se parece mais um apelo à emoção, e arrependimento bíblico nunca é emotivo, nunca é emocional, mas é uma decisão consciente. Eu quero mudar, eu quero me aproximar de Deus, eu quero buscá-lo de todo o meu coração, vou parar com as minhas manias, vou parar com os vícios, vou parar com essa vida de perdição. Agora é claro, o cara não vai tentar sozinho, né? Sabe que vai precisar da ajuda do Espírito Santo, mas ele decide, e não é impulsionado por meras emoções, ok? Então, nesse sentido, arrepende-te, pois. Então, converta-se, mude o sentido da sua vida. Quando não, ou seja, se não fizer isso, em breve virei a ti e contra eles quem? Os seguidores da doutrina de Balaão e os seguidores das doutrinas dos nicolaítas. Contra eles batalharei com a espada da minha boca. Olha aí porque que Jesus se identificou como aquele que tem a espada afiada, a espada aguda de dois filhos. Se não houver arrependimento, eu os matarei, diz o Senhor. Irmãos, não é espada para fazer cócegas, não é espada para aparar as pontas dos cabelos, é espada para perfurar e matar, para ferir mortalmente.
Isso fala de juízo, que a espada, na Bíblia, traz a conotação de guerra e de juízo. Em resumo, Jesus está dizendo: ou aproveita a oportunidade que está tendo de se arrepender e mudar totalmente de vida, ou a sua recompensa será a morte. Não é isso que diz lá em Romanos? O salário do pecado é a... E lembra, já falei isso aqui em outra oportunidade, nunca é demais repetir. Muita gente não observa isso. O salário do pecado é a morte. O salário não é um brinde que você ganha, mas é a justa retribuição. Você tem o seu empregador, a empresa que você trabalha, você presta um serviço, e a justa retribuição pelo seu trabalho é o teu salário. Então não é capricho de Deus punir o pecador que não se arrepende. Deus só está dando a justa retribuição pelo mal que a pessoa escolheu viver. E é inevitável isso. Se não houver arrependimento, cada um colherá a justa retribuição pelo mal que escolheu. E o resultado final será o quê? A morte. Então Jesus está dizendo: se arrependa enquanto há tempo, mude de direção, organize sua vida, passe a andar em direção a Deus, senão a morte é certa. O juízo de Deus virá. Versículo 17, para terminarmos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sempre enfatizando o plural. Não é só para a igreja de Pérgamo, é para todos. As igrejas: ao que vencer, darei eu, diz Jesus, a comer do maná escondido. A comer do maná escondido. Maná, todos nós sabemos, foi aquele alimento milagroso que Deus mandou durante todo o tempo em que Israel peregrinou no deserto. Caía de domingo até a sexta-feira, só não caía no sábado. Então 6 vezes na semana o povo ia lá e colhia aqueles grãozinhos que ficavam espalhados por toda a relva, e aí podiam cozer, podiam fazer bolos com aquela massa que eles trituravam, moíam. Eram pequenos grãozinhos, parecendo pequenas pérolas, e aí eles trituravam, faziam um pozinho daquilo, e aí dava para fazer bolo, pão, um monte de coisa. E o nome ficou sendo maná, que lá no hebraico significa: o que é isso? Porque quando o povo viu a primeira vez, não sabia o que era. O que é isso? Aí Moisés disse: este é o pão que Deus mandou. Muita gente, quando fala que Deus mandou o pão no deserto, ficam pensando naquele pão de trigo, né? Caindo do céu, chovendo pão, o pessoal com cesto. Não, pão quer dizer alimento. Então esse é o alimento que Deus mandou, mas não era um pão. Eram grãozinhos que eles podiam triturar, fazer uma farinha, e dali eles faziam outras coisas. Muito bem. Só que lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, quem pode ler, por favor? João capítulo 6, vamos ler o versículo 33 e também o versículo 35. O povo judeu pensava que os seus antepassados tinham comido o pão do céu. Mas Jesus vai explicar que não, peraí, eles não comeram o pão do céu. Por quê? Vamos ver, João capítulo 6, versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor depois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá fome. Muito bem. Olha o que diz Jesus. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida. O maná não era o pão do céu. Por quê? Os que comeram o maná morreram. Pereceram. Mas o verdadeiro pão do céu desce do céu para dar vida ao mundo. E aí Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem me segue não tem fome, quem vem a mim não tem sede. Eu sou o supridor das vossas necessidades espirituais.
Eu sou quem mantém a vida espiritual de vocês, disse Jesus. Então, quando Jesus diz aqui, ó, quem vencer, volta a repetir, o céu não é para covarde, não é para quem desiste no meio da luta. Tá difícil? Tá. Agora olha como é que era a dificuldade dos nossos irmãos naquele primeiro século. Então o vencedor é aquele que vai até o fim. Se necessário, segue o exemplo de Antipas. Morre, mesmo que seja onde esteja o trono de Satanás, mas não nega a fé. E aí Jesus diz: aos que vencerem, eu lhes darei a comer do maná escondido. Isso tem um significado ainda mais profundo para aqueles crentes de Pérgamo, quando você lembra que eles eram tentados a participar dos banquetes, mesas fartas, tinha tudo de que era de iguarias, carnes, frutas, cereais, legumes, tinha de tudo. Era um banquete que se ofereciam aos deuses. E depois, claro, depois da parte dos deuses que era queimada lá no fogo, o povo se esbanjava do que estava ali servido, não tinha restrições, e aí podiam comer de passar mal, e a bebedeira rolava solto, o vinho se entornava, podiam beber até vomitar tudo. Imagine. E para os crentes podia ser tão tentador, até pelo fato de dizer: meu Deus, o povo ali se banqueteando, enchendo a cara, comendo, arrotando à vontade, eu não posso ir ali. Mas Jesus está dizendo: você seja fiel, você está abrindo mão de um festejo mundano, de iguarias, da idolatria, que satisfazem o corpo, mas não podem sustentar a tua vida com Deus. Seja fiel, vença, e eu te darei o maná que está escondido. Chamado maná escondido porque ele é reservado para os que são fiéis. Está longe dos olhos do mundo, porque o mundo só olha o que enche os olhos, né? Por assim dizer. Mas o nosso Senhor está à disposição, está servido para todos que lhe desejam de todo o coração. E isso, por isso ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sou o maná verdadeiro. Aquele maná era apenas um símbolo, era apenas uma representação. O verdadeiro maná está aqui. E é o verdadeiro maná que sustenta vocês, que mantém vocês em íntima comunhão com o Pai. Glória a Deus. Então vença, resista, vale a pena abrir mão das luxúrias, abrir mão dos banquetes, das bebedeiras, dos festejos mundanos, porque a nós está reservado o verdadeiro banquete na presença de Deus. Muito bem, essa é a primeira promessa aos vencedores: você comerá do maná escondido. Mas diz mais: e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Ó, o vencedor vai receber, ó, preste atenção, uma pedra branca. Esse branco não quer dizer branco cor de leite, pode significar branco, uma pedra translúcida, como se fosse um diamante transparente, não é? Então, uma pedra branca. E diz que nessa pedra haverá um novo nome escrito. A única dúvida que fica é: esse novo nome é um novo nome do crente que está recebendo a pedra, ou é um novo nome de Cristo? O texto não esclarece, aí fica uma dúvida. Eu li várias interpretações e o ponto que ficou divergente foi isso. Não está definido aqui. E tanto o Apocalipse como outras passagens da Bíblia pode pender para os dois lados. Ou é um novo nome que o crente vai receber escrito nessa pedra, como pode ser um novo nome de Cristo também escrito nessa pedra e dado ao crente. Vou entrar nos detalhes, vamos lá. Uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito. Aí olha esse diferencial: o qual
o qual quer dizer o nome, né? Ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quem recebe o nome, não a pedra, o nome. Vamos lá. Como interpretar isso aqui, pastor? Eu disse para vocês, o Apocalipse está permeado de alusões ao Antigo Testamento. Então a gente precisa ir para o Antigo Testamento para entender o que é essa pedra branca, o que ela simbolizaria, representaria, e esse novo nome. Vamos lá. Vamos primeiro ver como sendo um novo nome do crente. Quem pode ler, por favor? Isaías, capítulo 62, versículo 3. Isaías 62, versículo 3. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e uma diadema real na mão do Deus. 62, versículo 3. Versículo 2, versículo 2, perdão. 62, 2. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um novo nome que a boca do Senhor enviará. Pronto, olha aí. Já em Isaías está profetizado que os eleitos do Senhor serão chamados por um novo nome que a boca do Senhor proferirá. Então, há na Bíblia respaldo de que é o crente que vai receber um novo nome. Só tem essa passagem? Não, aí mesmo em Isaías, capítulo 65, versículo 15. Quem pode ler? 65, 15 de Isaías. E deixarás o vosso nome aos seus eleitos com maldição, e o Senhor Jeová vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. E a seus servos chamará por outro nome. Então é bíblico e está profetizado desde o Antigo Testamento que os eleitos de Deus hão de receber um novo nome. Então, seguindo essa linha de interpretação, então é o crente que vai receber um novo nome. Agora, na Bíblia, quando é que alguém recebia um novo nome? Quando Deus mudava o caráter de alguém ou mudava alguém de posição. Exemplo, Jacó. Vamos chegar em Abraão também. Ainda que Abraão é antes de Jacó, mas vamos falar primeiro de Jacó. Jacó tinha um caráter dúbio, né? O cara era meio enrolando, trapaceava os outros. Deus mandou aquele anjo lutar com ele, mas aquela luta era simbólica, na verdade era o caráter de Jacó que estava sendo tratado. Ele passou aqueles anos lá trabalhando para Labão, sofreu o que sofreu, porque Deus estava tirando dele o que o atrapalhava a ter um caráter íntegro diante de Deus. E a mudança, quando de fato depois Jacó foi forjado na fornalha da provação e saiu um novo homem que culminou naquela luta com o anjo no Val de Jaboque, o anjo perguntou: qual é o teu nome? Jacó. Seu nome não é mais Jacó. Você agora está pronto, está testado, está aprovado. Você vai ter um novo caráter. Então seu nome a partir de hoje é Israel. Então quando há uma mudança de caráter, Deus muda o nome. Ou quando muda a posição. Vamos agora para o exemplo do Abraão. Abraão não tinha filhos. Então qual era a posição dele? Um homem que não tinha herdeiros. Mas Deus diz: não, eu vou mudar sua posição. Você vai deixar de ser um homem sem herdeiros e se tornará um homem que será pai de uma multidão de nações. Aleluia. Então agora teu nome não será mais Abraão, mas Abraão, pai de uma multidão. Então, mudança. Então essa pedra com um novo nome no caso para o crente, significa que ao vencer aqui na terra e entrarmos na presença de Deus, nossa identidade com Cristo será ainda mais. Hoje nós já somos identificados com Cristo, porém nós vamos experimentar isso de uma forma tão mais profunda
Sabe, há coisas reservadas para os eleitos. Como disse ali, é um maná escondido, não é para o mundo, é só para os eleitos. E quando vencermos, provaremos isso de uma forma tão efusiva, que haverá uma mudança tão profunda em nosso ser, que isso implicará a necessidade de um novo nome. Oh glória! Aleluia! Agora, por que isso numa pedra branca? Bom, pedra fala de algo que, pedra dá a ideia de algo que é imutável, né? Algo que é, a pedra, se você não mexer nela, ela vai ficar ali para sempre. Ainda mais um diamante, que até onde se sabe, na natureza, é o objeto mais duro, mais resistente que existe. O diamante risca tudo, mas não é riscado por nada. Você sabia que quando encontra um diamante, que ele vem bruto da natureza, né, cheio de impurezas, para lapidar um diamante, você precisa usar outro diamante, porque você não consegue lapidar um diamante com nenhum outro instrumento, nem ferro, nem aço, nem cobre, nem nada. Só um diamante consegue lapidar outro diamante. Tamanha a dureza. Então, é o objeto mais duro da natureza, é o diamante. Então, se essa pedra branca é um diamante, está falando da estabilidade desse novo caráter que teremos no céu. Ou seja, nós seremos no céu aquilo que Deus reservou para nós e nunca mais correremos o risco de sofrer mudanças. Nós seremos confirmados. Essa pedra é branca porque enfatiza a santidade, a pureza. Um diamante translúcido, você consegue enxergar através dele, porque não há impureza. Então esse novo nome, ou seja, o novo caráter identificado com Cristo, será um caráter sólido, estável, puro, santo, cheio da justiça de Cristo, e não sofrerá mais nenhuma mudança e alteração. Agora isso nos remete a outra coisa. No Antigo Testamento, onde é que você vê pedras preciosas gravadas com nome? Quem lembra? Êxodo, lá no capítulo 28, quando Deus diz a Moisés: construa o tabernáculo. Começa no capítulo 25, né? Aí Deus vai dando todas as instruções. Quando chegar no capítulo 28, vem as instruções para fazer a roupa do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote teria uma roupagem onde havia umas peças dessas roupas que eram encravadas de pedras preciosas. Havia, mais exatamente, o peitoral, 12 pedras dispostas. Aí havia vários tipos de pedra: carbúnculo, esmeralda, ametista, jacinto, jaspe, bidélio, pedra sardônica, ônix. Eram 12 pedras diferentes. E cada pedra trazia o nome de uma das tribos de Israel. Porque quando o sumo sacerdote se apresentava no santuário, diante da Arca da Aliança, ele levava sobre o seu coração o povo de Israel, o povo eleito do Senhor. E esse peitoral, ele era sustentado por cadeiazinhas, né, correntinhas de ouro, presos nas argolas de cima do peitoral, e amarradas, presas também às ombreiras. Havia 2 ombreiras, e em cada ombreira havia também uma pedra preciosa, e 6 nomes numa pedra e 6 outros nomes na outra pedra. Então também o sumo sacerdote levava as cargas do povo de Israel sobre os seus ombros, diante de Deus. Fazendo então uma conexão aqui com o Apocalipse. Veja, você não tem como entender Apocalipse se você não conhecer o Antigo Testamento. Aí eu já li livros que faziam a mil e uma interpretação mirabolante dessas pedras, e que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Não, meu amigo, a resposta está na própria Bíblia. É só você conhecer a Bíblia e faz a conexão. A Bíblia se explica. Então essa pedrinha branca com um novo nome, assim como o sacerdote, lembrem que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Olha novamente a alusão ao Antigo Testamento. Então, assim como o sumo sacerdote levava o nome do povo de Deus, nós também teremos uma pedra preciosa com um novo nome, simbolizando o nosso novo caráter, o que implica que estaremos para sempre na presença de Deus. Aleluia. Mas existe, para terminar agora, existe uma segunda interpretação, em que esse novo nome não seria o novo nome do crente, mas seria o novo nome de Cristo.
Ué, pastor, mas Jesus vai ter um novo nome? Se você ler lá em Apocalipse 19, quando João vê aquele que vem montado num cavalo branco, vamos ler aqui? Apocalipse 19. Olha o versículo 12. Tem toda a descrição de Jesus montado num cavalo branco, vindo com um exército dos céus. Mas olha o versículo 12. Quem pode ler? Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Está vendo? Então há um nome dado a Cristo, que é dito ali em Apocalipse, um nome que ninguém sabia, só ele próprio. E lá está dizendo, uma pedra com um novo nome que ninguém conhece, a não ser aquele que recebeu. Então, se a gente fizer uma identificação desse novo nome como sendo um novo nome de Cristo e não do crente, o que significaria isso? Também se repleto de significados. Lembre, qual era o nome pelo qual Deus era invocado no Antigo Testamento? Yahvé, né? Jeová, transliterado para o português, mas Yahvé. Mas ninguém sabe como era a pronúncia correta. Hoje ninguém sabe. A gente acha que era Yahvé, Javé, alguma coisa assim, mas ninguém sabe com certeza. E nos é dito que o sumo sacerdote, ele tinha uma peça da sua indumentária que era a mitra, né? Um chapéuzinho. E sobre essa mitra, na parte que ficava sobre a testa dele, junto à mitra, era colocada uma lâmina de ouro, uma plaquinha de ouro, que tomava aqui como se fosse uma tiara, né? Um diadema. E nessa placa de ouro vinha escrito Santidade ao Senhor, que lá no original hebraico, né, estava Yahvé, o nome de Deus, gravado ali na testa do sumo sacerdote, mais propriamente na lâmina de ouro. Só que esse nome, que a gente não sabe, nem os judeus sabiam, era um nome cujo segredo do Senhor, a pronúncia desse nome, só o sumo sacerdote conhecia. O que significa que os segredos de Deus são reservados para os que têm mais proximidade com Ele. Então, se esse novo nome faz alusão a este nome, um novo nome de Cristo, que vai ser confiado ao crente, apesar de hoje, na atualidade, nós já desfrutarmos das bênçãos, das glórias, das maravilhas do nome precioso de Jesus, que implica o quê? Comunhão com Ele, viver com Ele, estarmos satisfeitos nele, completados nele. Porém, os segredos ainda mais profundos nos serão revelados quando conhecermos o seu novo nome, ou seja, quando os mistérios mais profundos da intimidade com Ele, porque nome na Bíblia é o caráter. Nome representa a personalidade, não é só um título, uma plaquinha. Mas conhecer o nome, ter o nome, conhecer o segredo do nome, significa termos maior intimidade, conhecer aquele ser mais intimamente. Então, o que está sendo prometido para nós, se for em relação ao novo nome do crente, nós mais íntimos de Deus. Se for o novo nome de Cristo dado a nós, Deus mais próximo de nós. Ou seja, em resumo, seja qual for a interpretação, o que está enfatizado é que há riquezas inexprimíveis reservado aos que forem fiéis até o fim. Amém. Então, irmãos, vamos encerrar aqui porque é muita maravilha. Acho que esse conteúdo já dá para a gente meditar um bom tempo, não dá? Aleluia. Então, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus Glória ao Senhor Jesus. e assim nos despedirmos na paz do Senhor. Glória a Deus. Pai santo e querido, Aleluia. obrigado pela tua palavra mais uma vez. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade e por cada irmão que se fez presente esta noite, desejosos de conhecer mais de ti. Aleluia.
que nós, Senhor, assim como em Pérgamo, havia aqueles que estavam sendo leais, inspirados no exemplo de Antipas, que foi tua fiel testemunha, que nós também, Senhor, nos espelhemos na vida daqueles que, por amor ao teu nome, deram a própria vida pela causa do Evangelho. Meu Deus amado, e que não, por outro lado, que nós não sigamos o mau exemplo de Pérgamo, que aos faltosos, aos desobedientes, aos que se desencaminham, achando que podem viver mundanamente, estando intrometidos entre o teu povo, achando que vão enganar o Senhor quando tu voltares. Meu Deus, não, que esses sejam repreendidos, sejam advertidos a que se arrependam, mudem de vida, pois se não se arrependerem, tu os matarás com a espada que sai da tua boca, Senhor. És tu mesmo quem disseste isto, e as tuas palavras não podem voltar vazias. Então, Senhor, que haja de aproveitarem o tempo oportuno que lhes é dado, para que se arrependam, antes que o Senhor venha no grande e terrível dia do Senhor, que será triunfante para os obedientes, porém de desespero para os que andam por caminhos errados. Assim nós te pedimos, te agradecemos e nos alegramos em Ti, para a glória do Teu santo e bendito nome. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.